Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, um podcast que é uma realização do programa MIP Experience. Nós estamos na terceira temporada do podcast MIP Talks, então convido a todos vocês que visitem nossas plataformas digitais, nossas plataformas de streaming. Então, o podcast nosso está disponível lá no YouTube, nos nossos canais, nas nossas redes, também no Spotify e várias outras plataformas de streaming. Nosso objetivo aqui no programa MIP Experience, aqui no MIP Talks especificamente, é dar voz a todos os agentes da cadeia de produção, da produção do campo até o varejo. Nosso objetivo principal é traduzir os benefícios das boas práticas agrícolas, do manejo integrado de pragas, dos bioinsumos, traduzi-los com benefícios para todos nós consumidores lá na gôndola do supermercado. Hoje eu tenho um prazer enorme, uma honra de receber aqui o Luiz Haas, que é uma grande referência para todos nós aqui no setor de FFLV, né? Luiz, seja muitíssimo bem-vindo a esse episódio do MIP Talks. Eu gostaria que você começasse esse bate-papo, mas antes de tudo, que você se apresentasse para o pessoal aqui que está nos acompanhando nesse episódio. Bom, primeiro eu quero começar te agradecendo. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Eu sou ouvinte dos seus podcasts, acompanhei vários deles. Então, eu queria te agradecer a oportunidade. Sou Luiz Haas, né? Eu tenho a minha vida inteira em varejo, desde 14 anos de idade com varejo. Eu trabalho com FLV há 20 anos especificamente. Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar durante muitos anos, trabalhei no Oba, trabalhei no Grupo Big, trabalhei no Carrefour, por último. E desde o ano passado eu fundei uma consultoria que é Germinares, voltada para trabalhar com varejos e com produtores, no intuito de ajudar a melhorar essa relação, aumentar a venda do FFLV no Brasil, que a gente tem um potencial enorme de aumento de consumo, levar a alimentação saudável, melhorar o resultado de ambas as partes e principalmente ajudar na redução das perdas, né? Num país onde tanta gente passa fome, a quantidade de mercadoria que se perde no FLV dentro do varejo, além do que se perde na cadeia, é muito grande. Muito bom. Luiz, eu achei interessante o desenvolvimento de carreira. Assim. Hoje você atua como consultor, né? Mas você passou, como você disse aí, por grandes empresas, né? Em diferentes áreas. Nos conhecemos, acho que quando você ainda era diretor comercial de uma dessas empresas, né? E começou muito cedo, né? Com 14 anos. Isso inspira muitas pessoas. Eu queria que você contasse para você, porque olha só, eu acho que foi um brilho nos olhos que você teve do início, que te trouxe até hoje dentro dessa mesma, com esse mesmo olhar. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso com você, porque isso é muito interessante. E é bom dizer que nessa época podia trabalhar com 14 anos, né? Hoje não pode mais. Hoje não pode mais, mas nessa época podia trabalhar com 14 anos e havia uma questão de necessidade da época. Eu queria ter as minhas coisas já, eu não queria depender de ter dinheiro de pai e de mãe para poder fazer as coisas. Então cedo eu resolvi trabalhar. Eu trabalhava de dia, eu estudava de noite, então eu comecei no varejo, aquele menino que ficava na frente de caixa embalando compra. Eu levava a compra do cliente da frente de caixa até o estacionamento, porque podia na época também receber uma gorjeta. Então a gorjeta era um dinheirinho que fazia uma diferença enorme. Mas também sempre tive uma ambição de crescimento grande. E desde que eu cheguei nessa etapa do varejo, ainda não tinha muita noção do que era, mas eu tinha na cabeça, eu queria ser comprador. Porque eu sempre achei interessante já dessa época essa tarefa do eu vou comprar, aquilo que eu vou vender, como é que eu vou vender, né, as ações que eu poderia fazer com o produto. E assim eu fui galgando, eu fiquei em loja, depois eu fui ser office boy, depois eu fui ser assistente de escritório, depois eu fui ser líder do escritório do que na época era um depósito, não era um CD, porque nessa época as empresas não tinham CD, elas tinham depósitos. E aí eu ganhei minha primeira oportunidade como comprador. Eu fui comprar insumos
material de escritório. Depois eu fui comprar o que a gente chama hoje de salsicharia, iogurtes, frios. Fui comprar mercearia, enlatados, produtos básicos de consumo. Depois eu fui comprar produtos de higiene. Depois eu fui comprar produtos de limpeza. E, por incrível que pareça, eu nunca tinha trabalhado com FLV nessa época. Em 97, para quem se lembra um pouco, os mais antigos, houve uma época no Brasil das grandes empresas comprando empresas. Começaram os períodos de aquisição. Né? E a empresa que eu trabalhava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, chamava ABC Supermercado, era uma empresa pequena, né, para os padrões de hoje, mas era uma empresa que trabalhava muito bem, operava muito bem, tinha lojas muito boas. E nessa época ela foi adquirida pelo Grupo Garantia, que tinha o objetivo de transformar essa empresa numa empresa muito grande e depois vender essa empresa. Né? Na verdade, eles começaram esse trabalho, mas ela cresceu quantitativamente, mas ela não cresceu qualitativamente. Em 2001, o Pão de Açúcar comprou essa empresa, né, que eu trabalhava, que era o ABC ainda, mas já numa empresa de um modelo diferente. E você foi para o Pão de Açúcar. E assim eu fui para o Pão de Açúcar. E foi muito interessante, porque todo mundo tinha medo, né? Assim, poxa, a gente não tem chance nenhuma de ficar aqui, né? E eu lembro que eu comentava com as pessoas. Chance nenhuma eu tinha se eu pegasse o meu currículo, saísse de Petrópolis, fosse até a Brigadeiro, Luiz Antônio, e dissesse, tá aqui meu currículo, vocês não querem me contratar? Chance zero. Né? Naquele momento eu tinha a oportunidade de mostrar o meu trabalho e de conseguir a oportunidade de entrar no Pão de Açúcar. E assim aconteceu. Eu fui trabalhar com gestão de categoria no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar. Fiquei de 2002 até 2005 no Rio de Janeiro como gestão de categoria. E em 2005 eu vim para trabalhar em São Paulo com o desafio de fazer gestão de categoria somente de FLV. E aí eu entrei no mundo do FLV como gestão de categoria. Há 20 anos. E gestão de categoria fazia desenvolvimento de produto, desenvolvimento de equipamento, treinamento das pessoas em loja e também respondia por venda, marketing, todos os KPIs de negócio estavam dentro da gestão de categoria. Mas o Pão de Açúcar não era uma empresa que ficava muito tempo sossegada, sempre mudava de modelo. Em 2000, um ano depois, 2006, o Pão de Açúcar junta as duas áreas, comercial e gestão de categoria. E nessa época eu fui ser gerente de compra de legumes do Pão de Açúcar. Fiquei uns 4 anos como gerente de legumes do Pão de Açúcar. Em 2009 eu fui ser gerente de frutas. E aí o Pão de Açúcar começou um projeto já de importação direto pelo Pão de Açúcar. E eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Isso foi muito bom para mim. Eu aprendi bastante coisa. Viajei o mundo por causa de importação de produto no Pão de Açúcar. E em 2013 eu assumi o comercial do Pão de Açúcar. Então foi aí onde eu dei um passo maior na minha carreira e cheguei a responsável pelo comercial nacional do Pão de Açúcar. Saí do Pão de Açúcar em 2008 e em seguida entrei no Oba. Tive uma passagem no Oba de 6 meses, não muito grande, mas foi muito importante, porque o Oba é uma empresa que eu admiro bastante, muito focada em FLV. Aprendi bastante no Oba e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Oba. E no final de 2018 foi quando houve a compra da Advent, que é um fundo de investimento. A Advent comprou a operação do Walmart no Brasil. Que era bastante complicada, bastante deficitária. E a Advent tinha um plano de virada do Walmart que era um plano desafiador. E isso brilhou meus olhos porque era um desafio muito grande. E então eu fui trabalhar na Advent. Foi muito bacana, porque a gente fez coisas incríveis lá, montou uma equipe muito forte e fez uma virada, eu diria para você que eu tenho bastante orgulho de ter participado desse momento, desse processo todo. Veio a pandemia, e no meio da pandemia, mais ou menos, o Carrefour compra o Big. Né? E foi aí 1 ano de aprovação pelo CAD, né? Quando o CAD fez a aprovação em 2012, que houve a fusão das empresas, eu continuei como responsável do FLV no Carrefour, fazendo a fusão com o 2022. 2022. Houve essa fusão. E eu continuei no Carrefour como responsável pelo FLV. Fiquei lá até o meio do ano passado. Né? No meio do ano passado eu saí do Carrefour. E eu já tinha na minha cabeça a ideia de que quando eu saísse de uma cadeira executiva, eu não gostaria de assumir outra cadeira. Você faz muita coisa numa empresa grande como o Carrefour, como o Pão de Açúcar, como era o Big. Mas eu já vinha vendo a oportunidade de que
existe uma chance muito grande de melhorar a venda e todos os KPIs, como a gente falou aqui, de resultado, de quebra, de perda de produtos. E eu vislumbrei um caminho para mim de que, trabalhando com uma consultoria minha, com tudo aquilo que eu aprendi nessas empresas todas ao longo de todos esses anos, eu tenho muito mais a aportar trabalhando para mais gente, para mais pessoas no mercado, para varejos, para produtores, para empresas de semente, para todo mundo que faz parte. Eu tenho mais chance de colaborar com o setor dessa maneira do que se eu estiver trabalhando em uma cadeira específica de um varejo específico. Você sabe, as empresas mudam, as pessoas mudam, as estratégias das empresas mudam e às vezes elas não conversam muito com aquilo que você imagina para o negócio. Sim. Então, eu acho que o caminho que eu trilhei vai me dar a oportunidade de ajudar a mais gente, de ajudar ao setor para fazer esse setor se desenvolver com todas as oportunidades que ele tem. E é interessante, né, Raça? Você vê que você tem uma trajetória, né, que te levou até esse estágio agora, né? Exatamente. Você só poderia chegar nesse estágio agora passando por tudo que você passou, né? Quer dizer, os desafios que você não viu como desafios já me chamam muita atenção. Você viu como oportunidade. Exatamente. Né? Você viu desde lá de trás, quando as coisas aconteceram, a aquisição do Pão de Açúcar, você enxergou isso como oportunidade. Sempre. E assim, com esse olhar positivo, com um olhar positivo que você foi desenvolvendo durante toda a sua carreira, chegando agora como um consultor, eu não tenho dúvida, né? É exatamente o que você falou, você vai trazer todo esse conhecimento agora a favor de muito mais pessoas, né? Produtores. Exatamente. E é esse que é o ponto, esse é o ponto que eu queria explorar com você aqui, trabalhar, discutir, que é o que falta muito, né? Nós falamos muito em falha na comunicação. Não dá certo porque falta uma boa comunicação. Você hoje, como um consultor na Germinares, você tem a possibilidade de trabalhar essa questão. Ou seja, trabalhar juntos, né? Com o varejo, colocando junto com seus fornecedores, os produtores, e aí falando em FLV, focando aqui no FLV, né? Porque é uma divergência, né? Em alguns aspectos, em alguns pontos, mas essa divergência muitas vezes não é uma divergência, é uma falha de comunicação. E uma oportunidade. E uma oportunidade. É aí que eu queria ouvir de você, né? Como é que se dá a construção desse trabalho agora, né? Trazendo toda a sua experiência no âmbito em que se fala de sustentabilidade, de segurança no alimento, onde que todos nós, consumidores, buscamos por essas questões. Como é que você vê em termos de oportunidades? Você sabe que desde que eu estava numa cadeira executiva, nas oportunidades que eu tinha com os fornecedores, produtores, eu sempre dizia uma coisa para eles, assim, conheça como eu funciono. Se você conhecer como a minha empresa funciona, a sua chance de se dar bem é muito maior. Perfeito. Porque cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, tem os seus sistemas mais complexos, menos complexos, né? Isso faz parte do mercado, na nossa vida. Sim, né? Sim. De acordo com a empresa que a gente se relaciona, ela é mais complexa, Sim. menos complexa, pelos seus critérios de governança. Então, eu sempre disse, entenda como eu funciono. Se você entender o meu modelo e você de fato quiser vender para mim, me conhecendo melhor, conhecendo a operação que eu tenho, você vai ter mais chance de fazer ajustes para funcionar melhor no negócio comigo. E é um pouco do que eu trago na construção do meu trabalho hoje. Seja com o varejo ou seja com o produtor. Então, eu tenho trabalho com produtores e quando a gente senta e começa a conversar, eu falo, você conhece o seu cliente? Não, conheço. Conhece? Você sabe que, por exemplo, ele está expandindo para as lojas de vizinhança? Não. Então, mas você tem uma embalagem adequada para o seu cliente que cresce para uma loja de vizinhança? Não. Você sabia que o atacado hoje é 50% da venda do país de varejo? Não. Você está apto no seu modelo a atender o que o atacado quer? Você tem uma embalagem para ele? Não sei. Não sei. Então, falta um conhecimento grande de fato do seu cliente. Você sabe que o seu cliente ganhou uma concorrência importante? Não sei. Você sabe que o seu cliente está mudando a estratégia para olhar mais para preço? Não estou nesse detalhe. Você sabe que tem aquele outro que está fazendo um trabalho muito mais bem qualitativo? Não tinha percebido.
Então, o trabalho que eu faço agora, principalmente junto com o produtor, é ajudá-lo a entender, dentro do mercado que ele quer trabalhar, quem é o cliente dele de fato, para que lado o cliente dele está caminhando, que estratégia o cliente dele nesse momento está tendo. Então, ok, vamos estruturar a nossa conversa com o seu cliente de fato, com base naquilo que ele está querendo. Ele é mais oferteiro, menos oferteiro. Né? Ele quer ser mais competitivo, menos competitivo. Ele quer mais qualidade, menos qualidade. Ele quer mais sortimento, quer menos sortimento. Você está produzindo um produto de acordo com o que o seu cliente quer comprar, ou você quer produzir um produto de primeira linha, né? Categoria excelente, e você está querendo vender no lugar onde o que importa é preço e você está reclamando que ele só quer preço. Certo. Não, a estratégia dele é preço. Você que está batendo no cliente errado. De forma, né? Então, vamos procurar o cliente que está procurando o seu produto. Sim. E que produto da sua linha, né? Porque a árvore dá todo tipo de produto. Né? Por mais que você procure uma produção sempre de um produto de primeira categoria, um produto de mais sabor, que tenha mais bricks, né? Que seja mais doce. A árvore dá sempre alguma coisa de menos calibre, de menos cor, de um pouco mais de defeito. Tem cliente para isso? Tem. Você está buscando esse cliente? Então, o trabalho está muito em cima dessa aproximação e do conhecimento do seu cliente. Tá. E do lado do varejo, isso. Um pouco a mesma coisa. Você está montando uma estratégia de qualidade? Tô. Então, você está olhando... Esse cliente, esse produtor que você tem, ou esse fornecedor, ele está te entregando dentro da qualidade que você precisa? Você tem um sistema de ficha técnica que conversa, de fato, com aquilo que você está esperando de produto? Você tem um time de qualidade que está avaliando de maneira correta o produto que está chegando? Você devolve essa informação de recebimento para o seu produtor? Você dialoga com ele para dizer, olha, o produto que você está me entregando não está de acordo com o que eu preciso. Vem aqui até o meu recebimento, acompanha com o meu time de qualidade, como é que está sendo feito. Entende como é que eu estou olhando para isso e de que maneira você consegue se adequar. Ou uma equipe de qualidade de um varejo hoje, ela é generalista. Ela está olhando batata, ela está olhando pêssego importado da Espanha. Sim. Ninguém melhor do que o produtor de pêssego para ajudar a desenvolver aquele técnico a entender melhor a característica daquele produto. Não, isso aqui que você acha que é esse problema, não é esse problema, é um outro problema. Em compensação, você está deixando passar esse aqui, que é muito mais grave, que você não está olhando. Não está olhando. Né? Então, se o varejo está olhando para a qualidade, ele tem que ter um trabalho de ficha técnica bem feito, ele tem que ter um time de qualidade bem preparado, ele tem que ter um sistema que não só olha cada recebimento, mas como pode fornecer por um período para o seu time de compras, né, um scorecard desse fornecedor ou de uma categoria. Eu estou comprando do melhor que me entrega, eu estou comprando mais ou menos desse fornecedor. Por que esse que é muito bom me entrega menos? Ele entrega menos porque ele não produz muito. Tá. Pô, será que eu não deveria chamá-lo aqui e dizer, olha, a gente tem a chance de dobrar a sua compra. O que você precisa para dobrar? Quanto tempo você precisa? Se você dobrar, eu vou te comprar. Então, esse diálogo e olhar esse olhar que o varejo tem, também precisa ser mais bem planejado. E, evidente, a qualidade do produto intrínseca. Né? Se eu tenho... De que maneira ele está sendo produzido, se eu faço análise de resíduo desse produto, se eu sei que esse produto está, de fato, são para eu poder colocar na minha loja e entregar para o meu cliente. Tem muitos aspectos aí nessa relação. Né? Você acha que o problema não, né? O maior desafio está no planejamento ou na execução? Eu acho que, de um lado, está no planejamento do produtor. Do lado do varejo, ele está mais na execução. Tá. Ele está mais na execução. Porque operar uma loja não é fácil. Tá. O turnover do varejo é muito alto. Falta gente, porque o próprio varejo, que é um modelo de negócio de margem muito baixa, invariavelmente, quando ele tem que reduzir despesa, ele reduz em gente. Tá. Além disso, né, aquele problema que o campo sempre trouxe, não tem gente para trabalhar no campo, está todo mundo indo para a cidade... Se essa turma veio para a cidade, ela não quer trabalhar no varejo. Então, você tem menos gente e quando você precisa contratar, você também não consegue. Tá. Escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. Se você não tem um plano de treinamento muito bom para essas pessoas, ela chega para trabalhar na sua loja também, ela não sabe como opera. Então, ela expõe um produto errado, ela não faz o FIFO ou FEFO do produto do estoque da loja para a área de venda. Ela arruma mal seu estoque, tem um produto no estoque que nem veio para a área de venda. Então, eu diria que assim, a maior oportunidade de planejamento
eu vejo do lado do produtor. Embora no varejo existam oportunidades, mas a maior dificuldade da execução está no varejo. Perfeito. Bom, podcast aqui, MIP Talks, a gente fala, tenta puxar a sardinha aqui para o nosso lado, né, com os nossos convidados, e sempre tenta buscar aí o viés para ter dicas também, né, de quem está aqui conosco, e você hoje especialmente. Gostaria de entrar nessas questões ligadas à sustentabilidade. Então vamos falar primeiro no produtor, né? Você vivenciou durante a sua carreira momentos importantes. Lá atrás não se falava muito de resíduos nos alimentos, passou-se a falar, falou-se de rastreabilidade, a detecção do problema e aí como que esse problema foi mitigado pelo varejo, enfim, depois pelo varejo, as estratégias. Conta um pouco dessa história para a gente, porque quando se fala em segurança do alimento, a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é: vou ter problema com resíduo de produtos químicos. Daqui a pouquinho a gente já entra nas alternativas, nas estratégias. Qual é a sua percepção hoje com relação ao que diz respeito a essa questão do resíduo e segurança alimentar no campo? Você que tem tido esse contato com os produtores, o que você tem percebido? A gente, há 15 anos atrás, aproximadamente, o Pão de Açúcar foi pioneiro no processo de rastreabilidade. Né? E eu gosto sempre de dizer que a gente tem que dar esse crédito ao Leonardo Mial, que na época liderava o comercial do Pão de Açúcar. E o Leonardo foi alguém com uma base de formação de campo muito grande, que depois foi para o varejo e que trouxe para o varejo essa visão da necessidade de acompanhar a produção e tudo mais. Então a gente tem que dar esse crédito para o Leonardo, porque o Leonardo é fundamental nisso. Há 15 anos, quando o Pão de Açúcar começou com esse processo de rastreabilidade, por exemplo, o ponto é que o produtor enxergava nisso mais uma dificuldade no processo dele. Ele não entendia que isso era uma necessidade para o processo dele. Né? E eu lembro que a gente, quando começou, a Paripasso foi a empresa que começou esse processo junto com o Pão de Açúcar. A gente começou só com os bananeiros, né? E à medida que aquilo foi funcionando, foi ajustando, outras categorias foram entrando no processo. Mas na época, na primeira conversa vinha assim: mas você vai me pagar quanto a mais por isso? Não, calma. Vamos fazer o seu processo, a gente vai entender, a gente vai comunicar isso para o cliente, em algum momento isso vai ter valor. Mas passados 15 anos, rastrear é diferencial? Não. Virou, 15 anos. Virou obrigação. Obrigação. Né? Não é nem mais que diferencial. Né? Se você não rastreia, você não está no jogo. Não está no mercado. Né? Você não está no mercado. Então, tudo começou com a rastreabilidade. E é muito interessante esse assunto da rastreabilidade, porque a gente, quando tudo está funcionando, a gente não se dá conta que as coisas existem. Até a hora que você precisa delas. Né? E por algumas vezes na minha vida comercial, assim, sexta-feira, 5:30 da tarde, a semana está acabando com quase tudo tranquilo, porque no varejo, né? Nem sempre o telefone toca. Aí você atende alguém da assessoria de imprensa: olha, amanhã vai sair uma matéria no jornal, na revista, falando sobre resíduos de tomate. E a gente vai ser citado. O que a gente pode falar? Sexta-feira, 5:30. Mas a gente tinha condição de ir para os sistemas que a gente tinha. Porque a gente monitorava tudo e podia dizer: olha, né, essa garantia não existe, porque esse é um processo de monitoramento. De monitoramento. De monitoramento. Mas a gente tinha sistema para dizer: a gente rastreia, a gente sabe a origem. Se naquela origem teve um problema de mão de obra infantil ou mão de obra escrava, a gente consegue saber, a gente consegue bloquear essa origem. Nesse meio tempo entrou o projeto de análise de resíduos. Durante algum tempo, o Pão de Açúcar analisava o dobro da quantidade que a Anvisa analisava. Era muito forte. Então, por mais difícil que fosse esse processo para o produtor e para a gente também no começo, o produtor começou a perceber que aquilo de fato ajudava ele nos seus processos internos a identificar um problema de um produto no recebimento, e a gente teve muito mais tranquilidade de quando havia a exposição da marca por uma reportagem, por uma análise de um produto, a gente conseguia mostrar que tínhamos processos para acompanhar o que estava acontecendo
E quando houvesse um problema, um plano de ação em cima daquele produto, ou daquele produtor, ou daquela região específica, para lidar com aquele problema e corrigir as etapas. Então, diria para você que isso é fundamental. A preocupação com a produção do produto, ela é muito grande, porque a gente fala muito hoje, com razão, de que a gente precisa levar alimentação saudável. Nada mais saudável do que falar de frutas, verduras e legumes. Mas quando você está falando desse tema e sai uma reportagem no jornal dizendo que morango, por exemplo, né, ele tem resíduo de químico, você fala, mas será que é tão saudável que você está me falando mesmo? Eu deveria comprar uma barrinha de cereal de uma marca conhecida que esse processo está mais garantido do que o seu. Ou seja, um alimento que se vende aí sem propaganda nenhuma, né, que é o morango que você citou, ele acaba ficando... Exatamente. E vou te falar assim, isso é fato, tá? Toda vez que sai na mídia uma reportagem sobre algum produto com análise de resíduo, na semana seguinte é isso aqui na venda. Tá. Isso aqui na venda. E até passar um mês, até que as pessoas... Despenca. Então não é uma questão só do varejo, é uma questão do produtor. Porque se a venda cai, eu não compro. Se eu não compro, ele está produzindo. Então todo mundo precisa entender nessa cadeia que cada parte do elo tem a sua responsabilidade. A parte do produtor, que hoje já entende muito mais isso, eu tenho que produzir direito. Se eu vou produzir com químico, eu tenho que produzir da maneira correta. E se eu puder ter uma alternativa ao químico, eu vou tentar ter uma alternativa ao químico que é aí, né, melhor do que se eu tiver que utilizar essa alternativa. E é do varejo, de monitorar o seu produtor, de ter de fato na sua lista de produtores aqueles que estão se empenhando em fazer isso corretamente. Para poder trabalhar melhor. Tá. O que eu acho que falta muito, Marcelo, assim, e bastante, é a comunicação para o cliente final. Certo. Porque o cliente final, na prática, o que ele tem como garantia? Ele chega na frente de um varejo conhecido, ele olha a marca e fala, nessa marca eu estou confiando que essa marca fez todo o trabalho para mim. Mas só isso não é suficiente. Então precisa haver um trabalho melhor de comunicação para explicar o cliente final do que é um resíduo, do que é não usar um químico e usar um biológico, do que isso pode fazer de melhor para a saúde, né, para a saúde dele. E aí sim a gente vai ter poder defender de maneira mais escalonável essa produção saudável. Você tem algum exemplo para nos dar com relação a essa questão da melhor comunicação que você vivenciou nesses anos? Você citou o Pão de Açúcar no início, porque eu, pelo que entendo, até queria puxar isso com você, foi esse trabalho que impulsionou os outros varejos, os outros supermercados a também começarem a adotar a rastreabilidade. Foi esse trabalho. No começo, e hoje você vai ver um pouco isso em alguns varejos, mas a gente vai voltar para aquele tema da execução. Começou um trabalho de em loja, você colocar a foto do seu produtor, contar quem é aquele seu produtor, um pouco da história dele, fazer comunicação na loja sobre esse aqui é um produto da região, coisas tímidas, né? Mas para dar alguma ideia de eu sei, esse é seu produtor e eu conheço ele, não é uma entidade. Sim. Né? Então isso existe. Dar cara, né, ao produto. Exatamente. Né? Saber de onde, Mas ao longo do tempo vira paisagem. Porque se você chega numa loja, um dia tem aquela comunicação, no segundo dia tem aquela comunicação. Um ano depois aquela mesma comunicação está lá, falta o dinamismo, né? Falta o dinamismo. Mas eu vou trazer um exemplo para você muito interessante que assim, há muito tempo atrás, quando o hipermercado Extra existia, né? 2005, 2006, a chamada quarta Extra, que era a oferta, né? Era uma coisa muito forte. E na época o Extra fazia uma propaganda das ofertas e quando acabava a propaganda, aparecia um rapaz, tinha uma caminhonete, ele pegava uma caixa de madeira com produtos de FLV, botava na caminhonete e dizia, da horta direto para o Extra. Isso. Muito tempo depois, essa propaganda já estava fora do ar. O Pão de Açúcar fez um focus group com clientes, porque a gente queria entender para o cliente o que é que você entende de rastreabilidade. Porque não adianta eu comunicar uma coisa que você não entende. Né? E o primeiro ponto era a maior parte dos clientes não entendia rastreabilidade como a gente entende no dia a dia do negócio profissionalmente falando. Mas alguns anos depois, um cliente no focus group falou, eu sei o que é rastreabilidade.
é aquela propaganda do Extra. Da horta direto para o Extra. Porque se é da horta direto para o Extra, eu entendo que o Extra sabe de quem é o produto. Simples assim. Simples assim. Então, a comunicação para o cliente precisa ser muito menos rebuscada. Ele só precisa saber que você sabe quem é que produz. Tem um exemplo interessante também, aí falando um pouco das minhas experiências de viagem. Sim. Isso. Tem um supermercado em Portugal, que é o Continente, e ele fez um trabalho que eu achei muito interessante, que ele começou a dar, nas etiquetas dos produtos, ele começou a colocar da onde era produzido o produto e, às vezes, o nome do produtor. Então, ele dizia, melão do Algarve. Pô, parece simples, mas o melão eu já sei que é do Algarve. Então eu sei que você sabe de onde o melão foi colhido, né? Como é que ele foi tratado. Denominação de origem controlada. É simples assim. É como se eu dissesse melão do Ceará. O melão é do Ceará. De onde é o melão? Não sei. Em pesquisas, por exemplo, de focus group do Pão de Açúcar, que trabalhava muito isso, saía pesquisa assim, mas essa maçã que eu vejo na loja, ela às vezes parece velha. Não parece que ela foi colhida semana passada. Não, isso é em outubro. A maçã foi colhida em março. Ela fica 1 ano na câmara. Puxa, Então, o cliente final, ele não é obrigado a saber, né? Mas ele tem um desconhecimento muito grande do processo inteiro de produção, de colheita, de origem, como é que vem, o que é importado, o que é nacional. Então, uma comunicação muito mais simples pode trazer para esse cliente esse conhecimento. Então, eu sei que você sabe de quem produz, eu sei que você sabe de onde veio, eu sei quem foi, eu sei qual foi mais ou menos o caminho que o produto trilhou até aqui, então eu estou mais confortável com isso. E olha que interessante que você está trazendo, né? Exatamente o tema nosso aqui, né? A questão da colaboração construtiva entre os fornecedores produtores e o varejo. Quer dizer, é uma ação que parte do varejo, que traz um benefício direto para o varejo, mas ao mesmo tempo também traz o produtor para o centro dessa inovação. Exatamente. Eu acho que... Exatamente. Não tem produto sem produtor. Não existe. Né? Tudo começa no produtor. Isso. E eu entendo, o Brasil é um país muito grande, de varejos muito distintos de tamanho, né? E todo modelo é certo, não tem o errado. Mas é muito importante que, mesmo que o varejo precise utilizar de um distribuidor para vender para ele, porque ele pode não ter volume, ele pode não ter CD, tudo isso ok. Né? Mas ele não deveria não conhecer a origem do produto dele. Não se limitar a, tem um produtor que tem um distribuidor que está me entregando. Mas da onde vem, quem é o produtor desse produto que está me entregando? De que maneira esse produto foi produzido? Em que região que é? Por que esse produto é diferente do outro? Não, porque ele é de uma região, agora mudou para outra região. A característica muda. Se é um produto importado, ele era de um país, agora ele é de outro país. A característica muda. Né? Então, existe aí por parte do varejo, e eu trago isso muito porque já foi mais, essa aproximação tem que acontecer. Para o varejo entender quando tem oportunidade de produto, seja de volume, seja de qualidade, e para o produtor conseguir dizer, eu tenho menos volume, eu tenho menos qualidade. E como é que a gente monta o cenário de uma temporada, dado que, por questões climáticas, e a gente está vendo vários exemplos, o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, o que aconteceu na Espanha ano passado também com chuva forte, o que aconteceu na Califórnia aqui no começo desse ano. Os sinais de mudança de temperatura, de clima, estão cada vez maiores. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir ter a mesma maçã bonita na vida. Não vai, porque as questões de clima estão mudando bastante. Mas o varejo, alguém sentado na cadeira, também não sabe o que está acontecendo. Então, se o varejo não deu o primeiro passo, o produtor precisa dar esse primeiro passo. E precisa ir lá contar o que está acontecendo. Tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa, exatamente. Se planejar para poder ir até lá, de fato. Vou te dar um dado interessante. A gente estava falando um pouco aqui atrás sobre os sistemas de qualidade que criam rankings dos produtores, volume e tal. Então, teve uma época que eu estava numa das empresas e a gente usava esse ranking, e aí quem fazia esse sistema era par e passo, e eu falei com o Jean, eu quero que você libera esse ranking
para o produtor. Ele falou, tudo bem. Chamei os compradores e falei, esse ranking nós estamos liberando para os produtores. Tá. Não, mas para que você vai fazer isso? Porque eu quero que um produtor olhe e fale, nossa, mas a minha qualidade é boa, percebida, o meu volume é baixo, peraí, eu posso vender mais. Sim. Eu queria que alguém pegasse essa informação, fosse bater na minha porta e dissesse, por que você está comprando menos de mim e está me comprando mais de outro? Né? Então, se o meu comprador não estava fazendo ou não tinha condição de olhar para tudo, eu queria dar essa oportunidade para o produtor. Aí te pergunto, sabe quantas vezes alguém me bateu a porta com essa informação? Nunca. Então, como eu te falei, não é uma via de mão única. Certo. Os dois lados precisam estar trabalhando a mesma informação, né? E juntos para serem colaborativos. E onde entra aí o consumidor? Claro, acho que assim, é o papel fundamental. Eu digo assim, até na pressão mesmo por ter esse tipo de informação. Você acha que hoje, como é que está o mercado de um modo geral? Claro que você tem nichos, você tem diferentes gôndolas, mas no geral hoje, como é que está isso? A percepção de nós brasileiros. Você citou Portugal, também estive lá e vi isso acontecendo em algumas regiões, isso chama muita atenção. Isso, exatamente. Mas aqui no Brasil, como é que nós estamos com relação ao reconhecimento? Tomate é tomate, pimentão é pimentão, morango é morango, mas como é diferenciar? Aqui no nosso programa, nossa intenção é colocar o selinho lá o selo MIP Experience, né, que vem aí de uma certificação, que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura e tudo mais. E a ideia do selinho, né, dentro da certificação, é dar visibilidade ao agricultor. Então, trabalhar também o consumidor, para que a dona de casa enxergue que a joaninha lá no alimento representa a agricultura regenerativa e tal. Mas como é que está a percepção? Vale a pena investir numa estratégia dessa? É algo que falta? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Nós, consumidores. Eu acho que vale a pena investir nisso, mas precisa ter a clareza de que não é alguma coisa que vai se converter em venda, por exemplo, de hoje para amanhã. Sim. Esse é um trabalho perfeito. que... Não é porque vai pôr o selinho que vai aumentar as vendas, não é isso. Não, perfeito, não é isso. Perfeito. Né? É isso. Por quê? Tem aí duas percepções, né? A percepção do consumidor na ponta, de fato, quando ele vai comprar, primeiro é aquela, eu entrei nessa rede, então eu admito que essa rede, eu tenho confiança de comprar nela. Perfeito. O que está lá não pode ser ruim, porque essa rede não faria isso. Então ele já ganhou essa etapa de confiança. Quando ele está lá, o ponto de decisão dele é se aquele produto está no ponto da qualidade que ele imagina para comprar. Então eu tenho mais defeito, menos defeito, está mais graúdo, está menos. Se tem uma degustação, por exemplo, se está doce, não está doce. E esse é um grande desafio para o varejo, né? Muito. Isso é uma oportunidade incrível. Está doce ou não está doce e ele vai comprar por impulso aquele produto. Então, na loja, o visual faz muita diferença. E como tem pouca informação na loja sobre isso, o cliente não tem isso como fator de decisão. Mas toda vez que um produtor ou uma associação de produtores, ela vai até o ponto de venda e naquele momento ela cria uma comunicação, seja por degustação, seja por um panfleto, por alguma informação, aquilo gera resultado naquele momento. Mas, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Isso é muito pontual. E para o varejo utilizar essa estratégia, não adianta, você imagina o seguinte, não adianta eu dizer assim, olha, eu tenho aqui um selo e esses 10 produtos, eles são produzidos de maneira excelente, maravilhosos, tem uma série de fatores, é muito melhor para a sustentabilidade da produção, para você. Aí o cliente fala, mas e os outros 80 não são? Exato. E os outros 80 não são? Então, ou você cria uma comunicação que seu setor ele tem aquele benefício, ou você não pode dizer segregado, esse aqui tem, mas e os outros não tem? Então eu não posso confiar nos outros? Aí você cria um problema. Agora eu tive um déjà vu. Porque eu me lembro de você me falando isso há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando nós falamos sobre o programa. Isso é interessante. Então tem esse ponto, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com essa comunicação. Você não pode dizer para o cliente da loja, esse é bom, e os outros não são. Então, mas como diferenciar então lá? Então, eu acho que assim, de novo, é uma comunicação que não pode ser institucional. Não pode ser institucional. Agora, no ponto de venda, você pode trabalhar essa comunicação. O que quer dizer esse selo? Que benefícios tem por trás desse selo?
E o cliente vai começando a tomar, já entendi que esse é um tipo de produção desse jeito, o que é um biológico. Ele começa a entender. Aí eu acho que funciona. Mas comunicação institucional, você não consegue fazer. Você não consegue se apropriar dela. Vou dar um exemplo, por exemplo, orgânicos. Né? O cliente entende o que é orgânico. Então você vai lá na loja, separa o que é orgânico, ele tem na cabeça dele. Né? Aqui foi produzido completamente natural. Não houve nenhuma utilização. É uma intervenção de químico, exatamente. Outra. Né? Mas ele não trata aqui é bom e aqui é ruim. Ele trata aqui é uma maneira de produzir, aqui é outra maneira de produzir. Então, e como é muito caro, assim, muito caro. Como por vezes a percepção de preço é mais caro, é bom tomar esse cuidado. Por vezes a percepção é mais caro, o fato de estar segregado dificulta muito a vida da venda do produto orgânico. Porque com esse pré-concebido que é mais caro... Eu nem vou para aquela gôndola. Eu nem vou lá. Então imagina que se eu quiser, por exemplo, eu vou criar aqui um cantinho do produto que é produzido com biológico. Pode ser que o cliente fale, eu nem vou lá. Porque se ele for uma vez... caro, eu nem vou lá. Então ele tem que estar presente no ambiente, mas essa comunicação é muito difícil. Ela tem que ser feito ali no ponto, por produto ou por um grupo de produtos, loja a loja, PDV é PDV. Vai ser muito difícil institucionalmente uma empresa de varejo gerar essa comunicação se ela não pode dizer que tudo aquilo que ela tem na loja disponível é produzido como é que ela coloca lado a lado e diferencia um do outro. Exatamente. Esse é um ponto. É muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com isso. Nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de retomar, talvez de uma forma mais... novamente, né, rastreabilidade e a questão dos resíduos. O que te chama atenção hoje no varejo? Muitos os produtores estão melhorando na sua entrega. Nós temos o Rama, né, anualmente, aí, que mostra os números e dados. A sua percepção, como é que ela está com relação a essa questão dos resíduos? A minha percepção, e a minha percepção está fundamentada pelo último relatório do Rama, dados inclusive, no Rama, é que estagnou. Se você for olhar, eu fiz até eu participei do resultado do Rama, que foi divulgado, acho que no mês passado, no evento da Abras. E eles soltam lá um ranking, a quantidade de produtos analisados e também os resultados. Aí a minha memória pode falhar, mas eu acho que nos últimos 4 anos o número parou. Ele não evolui mais. E isso para mim é preocupante. Porque... Mas ele parou em que patamar? Você consegue dar alguma... Eu acho que um patamar aceitável, desejável? Não, assim, é um patamar desejável, mas esse patamar tem que continuar evoluindo. Esse patamar não pode parar de evoluir. Ele tem que continuar evoluindo. Quando ele para, e não para no ótimo, ele para no desejável, tem uma oportunidade grande de melhoria. Isso, para mim, é algo preocupante. De novo, toda preocupação gera uma grande oportunidade. Mas é importante também a gente entender que o varejo pode ter o programa dele de monitoramento, de voltar para o produtor, de ter um plano de ação. É a parte do varejo. Mas tudo começa com a conscientização do produtor. Quer dizer, o produto é dele. Ele está produzindo um produto que vai para a minha casa, para a sua casa, para a casa de várias pessoas. Então, ele precisa ter a consciência de que aquele produto tem que ser produzido dentro das regras que são estabelecidas. Porque o que foge daquilo vai fazer mal ou pode fazer mal para uma outra família, mas podia ser a dele, porque ele também está consumindo outros produtos. Então é importante o trabalho que o varejo faz para monitorar. Eu acho que o trabalho que o Rama faz é importante porque ele dá luz ao número. Se eu não tenho luz ao número, eu não trato, então eu preciso do indicador. Para que lado ir, né? Exatamente. Mas eu acho que o preocupante é que o indicador estabilizou e ele não tem se movimentado nos últimos 4 anos. E a percepção do agricultor com relação a essa questão? Ele sente isso também? O que você... Olha, ele sente isso também. Porque os seus produtos têm sido rejeitados por conta de não conformidade? Porque... Não, porque ele não é, na prática, ele não é rejeitado por causa disso. Mas quando você faz a análise que você tem um indicador ruim, você chama ele para um trabalho, para um plano de ação. É uma coisa que eu sempre bati muito na tecla. Esse programa não pode ser um programa de penalidade. Sim. Eu não estou aqui para achar um problema e te punir por mais causa educativo, disso. Né? Exatamente, né?
Mas óbvio que, mesmo tendo o teor educativo, você monta um plano de ação, você vai entender o que aconteceu. Eu preciso que você entenda, ok, você não vai me punir, mas eu tenho um problema, eu considero esse problema e eu vou tratar isso. Muito da experiência que eu tenho é que uma grande parte das empresas tem como plano de ação, eu vou tirar essa origem da sua entrega. Ou seja, não é que eu vou tratar o problema, eu não vou mais te entregar esse problema. Mas se eu não vou entregar para você e ela está produzindo, eu vou entregar para outro que não está fazendo esse monitoramento. Aumentou muito a conscientização dos produtores, é verdade. Né? A gente conversa com eles individualmente, nos eventos que existem. Mas, como eu te falei, o Brasil é um país muito grande. Né? A gente não tem produtores assim que tomam conta de categorias. Tá. Então, tem muito pequeno produtor produzindo, entregando para empresas maiores que estão distribuindo. É muito importante que os distribuidores também tenham essa consciência, porque eu recebo um produto, mas o distribuidor comprou de 3, 4. Então, ele tem que monitorar os 3, 4 que ele está Talvez esse seja um dos pontos-chave, né? Exatamente. Não é fácil fazer. Imagino. Mas precisa fazer. Né? E todo mundo que está envolvido no nosso segmento sabe dessa dificuldade. Mas sabe que é trabalhoso fazer, mas que precisa ser feito. Então é esse trabalho que tem que ser incentivado pelo varejo, né? Tem, bastante. Inclusive, nesse projeto do Rama, ele reconhece os melhores desempenhos, né? Sim. Tanto dos produtores quanto dos varejos. Mas o que também me chama a atenção, se você for buscar os últimos anos, você vai encontrar mais ou menos as mesmas empresas premiadas, ou seja, eles acertaram o caminho, eles seguem no caminho. Mas se outros não estão furando essa bolha, é porque a gente tem poucos entrantes aí que poderiam ser reconhecidos. Né? Interessante, muito interessante. Porque falamos tanto em sustentabilidade, segurança do alimento, eu vejo cada vez mais isso está em pauta. Né? Porque é uma necessidade em termos de saúde mesmo para todos nós. Né? Sim. Saúde em todos nós. E aí, saúde do planeta. Acabamos de falar das questões de mudanças climáticas. Tudo isso tem um impacto. Né? Enfim, bom, são muitos desafios e oportunidades, né, Luiz? Exatamente. Tem um ponto importante quando se fala também no varejo, na questão ligada às perdas. Né? Como é que estão essas questões? Porque se produz alimento, levamos até o varejo, não é fácil. O produtor tem um trabalho árduo. Já se perde. Se perde durante esse processo, perde-se muito. Depois, dentro da porteira, fora da porteira, por questões logísticas, até entrar lá dentro do varejo. E depois, o que tem acontecido? Segurança do alimento e agora segurança alimentar. Né? Semana passada eu fiz uma apresentação, participei de um painel de discussão que a gente falou disso. Então eu tenho alguns números frescos na cabeça, ver se eu não me equivoco aqui. Mas pelo último ranking da Abras, o varejo do Brasil faturou 1 trilhão e 67 bilhões de reais. O FLV representa aproximadamente 10%, ou seja, são 104 bilhões de reais. Quase 106 bilhões de reais. 6% disso é jogado fora. Uau! Nós jogamos fora por ano no Brasil 6,6 bilhões de reais, frutas, verduras e legumes. Eu fiz até uma comparação. Se as perdas fossem uma empresa de varejo, estariam na 17ª posição do ranking da Abras. De 500. Assustador, hein? É assustador. Então, primeiro ponto, tem muita gente nesse país que passa fome. Perdas desse tamanho, elas corroem o resultado das empresas. E aí eu vou lá e desligo gente, né? Eu passo a investir menos, no negócio. Então, esse número é muito preocupante. Ele também é um número que melhorou, mas ele estabilizou nos últimos anos, ele não melhora muito. Existem aí alguns aspectos importantes e eles vão variar de empresa para empresa, de acordo com o momento que cada empresa vive, né? Ou de onde as empresas estão investindo. Mas, por exemplo, você falou de logística, né? O varejo é muito rigoroso com um produtor. Você tem que me entregar no caminhão, tem que ter as temperaturas, tem que produzir daquele jeito. Aí chega lá, olha a temperatura, mede a polpa do produto, recebe.
Recebe onde? Fora do frio. E fica fora do frio. E aí ele transporta, e muitas vezes num caminhão que não tem frio e que está lá fora no sol há 5 horas esperando para carregar. Quando você abre a porta dele sem média temperatura, está fazendo 50 graus dentro do baú. Aí você põe essa mercadoria lá dentro. Aí você manda essa mercadoria para a loja e às vezes ela fica 6 horas dentro do caminhão, porque para numa loja, para na outra loja e tudo mais. Então, a quebra de cadeia de frio no varejo como um todo, ela é muito grande. De novo, alguns mais estruturados, outros menos, mas a quebra de frio já é um problema para você transformar um produto bom num produto que vai ter algum problema para frente. Né? Isso já é um ponto importante. Segundo ponto importante é a chamada demanda, que é o que uma loja está solicitando de produto. Seja para o seu produtor direto, ou seja para um CD. Né? A gente está aqui hoje, por exemplo, se ontem estivesse fazendo 30 graus, talvez as pessoas estivessem comprando laranja. Aí hoje a temperatura cai para 15. Não é o mesmo volume de laranja. Verdade. Né? Semana passada o tomate estava R$5, é um volume. Essa semana o tomate está mais verde, ele vai para R$8. É outra demanda. Fazer demanda no FLV para ter um pedido correto é muito complicado. Então, o pedido por muitas vezes nasce errado. E aí, quando eu tenho um excesso de volume em loja, eu tenho que reduzir o preço para tentar vender e eu afeto meu resultado. E mesmo assim eu jogo fora. Né? Um outro ponto que a gente trouxe semana passada que piorou muito o índice de acuracidade foi o de inventário. Então, o inventário ele tem uma representatividade na perda. Mercadorias que somem e que aparecem. Né? Quando eu faço isso errado, eu digo que eu tenho uma mercadoria que não existe, né? Ou eu tenho uma mercadoria e eu digo que ela não está lá. Que ela não está. Pra você ter uma ideia, pelo número da Abras, de um ano para o outro, esses equívocos eram de 40%, subiram para 50%. São 25% de aumento na falta de acuracidade do número. Então, quando eu tenho um estoque errado, eu vou lá e falo, pede mais banana porque não tem. Não, mas na verdade tem. Aí eu estou com mais banana e eu tenho que baixar preço e eu vou de novo jogar banana fora. E, por último, não menos importante, a operação da loja em si. Né? Quantidade de pessoas adequadas para fazer o trabalho na loja, as pessoas qualificadas para entender aquilo, né, o produto na maneira que eu manuseio. Se eu ponho muito, eu tenho pouca gente, então enche a loja de produto para não ter que ir lá toda hora. Aí você pega produto sensível, põe uma quantidade muito grande, só o produto de cima é o suficiente para amassar o produto de baixo, né? E a falta de investimento em treinamento nas equipes. Então, esses fatores, de acordo com a empresa, eles vão afetar de maneira diferente. Hoje eu acredito que a gente já tem uma tecnologia de IA que poderia começar a ajudar principalmente nos pedidos. A começar a entender essa questão do que temperatura que estava, que preço que estava, que temperatura que eu estou agora, que preço que eu estou agora. Ou seja, você teria maior agilidade na tomada de decisão, para tomar a decisão, né? Com dados mais precisos. Exatamente. Porque a informação não desce na mesma rapidez, entendeu? A inteligência artificial já está sendo utilizada nesse caso? Olha, eu tenho conhecimento de que algumas estão sendo utilizadas, mas não ainda, eu acho que na velocidade que precisaria estar para que a gente encontrasse resultado nisso. Então, já tem alguns pilotos, já tem algumas empresas que eu sei que estão trabalhando nisso, mas ainda não é uma escala suficiente para a gente dizer que isso evoluiu e reduziu a colaboração dessa etapa do processo na redução da perda. Perfeito. Luiz, então eu entendo que assim, dentro do seu trabalho hoje como consultor na Germinares, trazendo toda essa bagagem de conhecimento, seu principal objetivo, né, e propósito é exatamente facilitar essa comunicação, e mais do que facilitar, né? Trazer do varejo, esse é o meu ponto, né? Agora lendo um pouco tudo que você me disse, trazendo do varejo toda a sua experiência, minimizar esse olhar que muitas vezes o produtor tem, que é sempre muito difícil de colocar o seu alimento nas gôndolas do supermercado, porque é essa a percepção. Quando nós falamos com o produtor, diretamente lá no campo, eles dizem o seguinte: não adianta, por mais que eu faça aqui, eu sempre vou ter dificuldade de conversar com o varejo, de colocar meu produto numa gôndola especial e tudo mais. Pensando nesse grande propósito que você tem, está assumindo. Você está com a Germinares há um pouco mais de um ano? Não, tem menos de um ano. Desde agosto do ano passado. Puxa vida, então é recente. É recente. O que você tem, assim, vamos dizer, dentro desse propósito, com a empresa de consultoria, hoje, para você, assim,
qual é o seu agora, tá? Não do produtor, não do varejo, o seu maior desafio dentro desse novo trabalho? Então, o maior desafio é a comunicação. É. O maior desafio é a comunicação. E ela passa primeiro por um planejamento, né? Precisa haver planejamento para eu conseguir construir o que a gente chama de carrinho de argumentos, para eu conseguir me comunicar melhor e levar a minha necessidade. Então, quando o produtor fala assim, eu tenho visitado muita loja, porque meu tempo está planejado também para isso, e eu tenho visitado muito mais produtor. E eu escuto de todos eles. Está muito difícil falar com varejo, está muito difícil falar com varejo, está muito difícil falar com varejo. É verdade. Porque também, de novo, você conhece seu cliente? Conheço. Então, vamos lá. Seu cliente, há um ano atrás, quantos compradores tinham? Tinham 8. E hoje? Hoje tem 4. Você não acha que ele está trabalhando o dobro? É verdade. Você acha que ele tem mais tempo ou menos tempo para te atender? Tem menos. Tá vendo? Então, você precisa, concorda? Você precisa se planejar. Não adianta você ir lá para falar com ele do nada. Você tem que se planejar. Você tem que conseguir uma hora e essa hora tem que ser bem aproveitada. Ela tem que ser uma hora de discussão com dados. De qualidade, né? Já que nós falamos tanto em qualidade, né? Então, o desafio é criar um planejamento para melhorar a comunicação. A comunicação, ela acho que é tudo em qualquer ambiente ambiente da nossa vida, né? E não é necessariamente o que a gente fala, é o que o outro entende do que a gente está falando. Exato. Né? Então, por muitas vezes, de novo, dentro das empresas, comunicação é tudo. Um PowerPoint que você envia para uma pessoa é uma comunicação. E aí você cria uma ação, monta ação, aí você vai numa loja. Que para você está muito claro, né? Tá muito claro. Aí você vai na loja, uma não fez, a outra não fez, a outra não fez. Pô, ninguém fez? Não. Cara, então, alguma coisa está errada, né? Errado. Será que é o ponto que saiu? Não, ele não entendeu o que eu falei. Mas se todo mundo não entendeu o que você falou, tem alguma coisa errada na maneira... Tá fácil de entender o que está errado, né? Exatamente. Você tem que... Assim, é a linguagem específica que eu estou usando? É o caminho correto que eu estou usando? Eu estou mandando para a pessoa que de fato vai decidir ou vai executar aquilo que eu estou querendo? Então, tudo isso é melhorar a comunicação. Né? De que maneira, para que pessoa, com que tipo de vocabulário, com que linguajar você vai utilizar. E com o propósito, de fato, de trabalhar com a redução de perdas. Sabe? Isso é uma coisa que aparece onde aparecer Germinares, isso vai estar falando. Quando a gente fala de números como esse que a gente falou agora... Esse é um forte propósito. Esse é um forte propósito, especificamente. Luiz Raz, puxa vida, receber você aqui é uma honra, porque tanto aprendizado, eu acho que essa divisão, né, o que você está compartilhando aqui com todos nós, né, é muito precioso, porque resolve ou nos ajuda a pensar de uma forma completamente diferente, enxergando as coisas novamente, né, desde os seus 14 anos, enxergando tudo como oportunidade. É claro, a gente sabe que barreiras existem, a dificuldade da comunicação existe, mas a gente sempre tenta, né? Eu acho que é essa mensagem que você traz também, de olhar o outro lado, assumir que o outro lado também, né, faz parte do resultado de uma composição, né? Então, eu trabalho em colaboração, a construção colaborativa. Perfeito. Nós estamos partindo já para o finalzinho e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, olha, para os produtores que querem se diferenciar no mercado, para os varejistas que desejam oferecer mais valor e segurança ao consumidor. E para os consumidores que também nos acompanham aqui, né? Que querem fazer escolhas mais conscientes. Que mensagem você deixa para todos nós? Para todo mundo. Para todo mundo. Eu falando de produtor, no ponto que você trouxe, de fato você precisa ter um produto que seja diferente. Eu uso sempre um exemplo, vou trazer aqui, do melão rei. O melão rei é um melão que custa 3 vezes mais na ponta do que custa o melão tradicional. A minha esposa fala assim, você vai buscar melão? Pega o da Redinha. Eu nunca vi ninguém negociando, baixa o preço do melão rei para o preço do outro melão. O cliente paga. Por quê? Porque ele reconhece um valor. Qual é o valor dele? O valor dele para o cliente eu compro, está sempre doce. Um outro produto que para mim é um exemplo, é um produto de safra muito curta, mas vou trazer aqui. Uva Pilar Moscato. Quando a uva Pilar Moscato sai, que é uma janela pequena, eu vou de novo para uma média, uma bandeja de uva custa R$29. Às vezes até mais, de acordo com a categoria dele. Mas vamos ficar nos 29.
As outras uvas todas estão na casa de 14, ou seja, ele é o dobro. Vende. Por quê? Porque o cliente percebe valor. Se você não tem um produto que é o cliente final que vai perceber valor, você tem que ter um produto ou serviço que o seu cliente intermediário perceba valor. Que no caso é o supermercado. Então, se na ponta eu vendo um produto que é muito bem produzido, mas que eu não consigo me diferenciar tanto dos demais, você tem que ter um serviço para o seu intermediário melhor do que o do seu cliente. Por quê? Sim. Porque ele também é seu cliente. Exato. Atendê-lo melhor vai fazer com que ele escolha o seu produto para estar na ponta. Perfeito. E aí o cliente final vai começar também a reconhecer o seu produto. Então é entender qual cliente eu vou me diferenciar. O da ponta ou o intermediário. Seja qual for, entenda como é que você pode se diferenciar. E que valor que está agregado nisso. Isso para mim é um ponto muito, muito importante. Eu costumo brincar com o pessoal da Itaúera que eu falo dele em todos os lugares que eu vou, porque é exatamente. Né? Agora, para o varejo, de novo, buscar trabalhar com preço é lícito? É lícito. Mas no mundo em que a gente está olhando muito para preço não é diferencial competitivo, porque você baixa, eu baixo também, eu baixo, você baixa também. Isso não é diferencial competitivo. O perecíveis como um todo numa loja de supermercado, ele é um diferencial muito grande. Porque você pode comprar uma lata de leite condensado em qualquer lugar e você pode escolher o preço. Mas dentro daquela lata de leite condensado, em qualquer lugar que você vai, tem o mesmo leite condensado. Então, você vai procurar preço. Comprar uma maçã não é exatamente a mesma maçã. Ela pode ter variedade diferente, ela pode ter calibre diferente, ela pode ter cor diferente, né? Ponto de maturação diferente, como é o caso de um mamão ou de uma banana, por exemplo. Na minha opinião, o perecíveis e principalmente o FLV, eles são um diferencial importante para qualquer loja. E o FLV tem uma outra característica. Ele consegue trazer recorrência, que é tudo que o varejo precisa. Você não vai no supermercado, faz a sua compra e volta no mês seguinte de FLV. Por quê? Porque os produtos não duram. Na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, uma vez por semana você tem que ir lá. Se é que você não vai, 2. Então, acredito muito que os varejos que querem se diferenciar deveriam olhar para o seu perecíveis e principalmente para o seu FLV, tratando qualidade de produto. Quando a qualidade for sabor, sabor. Quando a qualidade for padrão, mas principalmente também olhando para a questão da produção. Perfeito. Porque com mais sabor ou menos sabor, tem que ter sido bem produzido. Você talvez não perceba sabor do chuchu, mas ele tem que ter sido bem produzido, certo? Então, esse é meu conselho pro varejo. Use o seu FLV como diferencial competitivo, pensando em qualidade e não focando em preço. Perfeito. Pode focar em preço? Pode, mas preço todo mundo pode focar. Né? Ser diferente qualitativamente não é qualquer um que pode ser. E para o consumidor final, na loja, sem ser mais curioso. Existem muitos produtos que têm QR Code, por exemplo, que você minimamente vai ver a rastreabilidade do produto, você vai ver de onde ele veio, você vai ver quem é que produziu. Muitos produtos hoje também não têm uma marca tão forte, por exemplo, contra o Pilar Moscato, mas as empresas já começaram a perceber que elas colocam um selinho na marca delas. Às vezes, se você vai numa semana no varejo, tem um mamão papaya. Ele está excelente. Quando você volta na semana seguinte, aquele varejo comprou de outro. E ele já não está tão bom. Mas se você começar a perceber o selinho daquela marca, começa a identificar que, de fato, aquela marca é diferente. Procura essa marca em outros lugares. A importância da marca. Reforça com a loja que você está. Esse produto é melhor do que aquele. Esse produto me atrai. Porque à medida que a loja ela tem uma voz muito forte. Se o consumidor na loja começa a procurar pela mesma coisa, essa voz ecoa lá em quem decide que produto comprar. E se ele percebe ainda pelos indicadores dele que a venda com aquele produto é melhor, se a perda com aquele produto é melhor, ele vai começar também a fazer esse trabalho com a marca. Então, para o consumidor seja curioso, procure na loja QR Codes, leia os QR Codes, se atente para a comunicação, tente identificar se o produto que você está comprando tem alguma marca e se ele te atende bem, comece a procurar essa marca lá ou em outros lugares. Não tente tratar produto como é tudo igual. Perfeito. Porque não é tudo igual.
Muito bom. E assim encerramos, mas antes disso, olha só que interessante, né? Esse fechamento, né? Seus conselhos aí. Nós começamos falando que a colaboração tem que ser feita entre o produtor e o varejo, mas nós fechamos dizendo que a tríade também é importante, né? O produtor, o varejo e todos nós consumidores, né? Essa pressão, não sei se posso dizer assim, mas pelo menos participar do processo, isso é muito importante. No fundo, quem paga tudo isso é o consumidor. É o consumidor. Quem paga tudo isso é o consumidor. A hora que ele resolve te abandonar, não tem mais... Acabou. E custa muito mais caro trazer ele de volta do que mantê-lo na sua loja. Do que mantê-lo. Exatamente. Luiz Raz, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, por nos inspirar aí com a sua experiência nesse mercado que para a gente é tão importante, todos nós. E vamos lá, né? Vamos em frente. Obrigado pela oportunidade. Espero que todo mundo que vai assistir a gente aproveite e tenha gostado do nosso bate-papo. Sucesso com a Geminaris também. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram conosco em mais esse episódio do MIP Talks. Já estamos na 3ª temporada. Iniciamos aqui em maio de 2023. Então eu convido a todos vocês que revisitem nossos episódios já disponíveis nas nossas plataformas digitais e também nas plataformas de streaming. Convido a vocês também, né, nessa 3ª temporada nós lançamos lá a comunidade MIP Experience, a plataforma digital MIP Experience, que contribui com a educação no campo, com a transferência do conhecimento do campo até o varejo. Então, em cada episódio você encontra lá um link ou então um QR Code que te dá acesso direto à nossa plataforma. Sejam todos muito bem-vindos aqui, sempre conosco e até a próxima. Você ouviu o MIP Talks, o podcast do MIP Experience, um programa da Promip que conecta o agro por meio da sustentabilidade, inovação e boas práticas. Siga o MIP Talks nas plataformas de áudio e no YouTube. Até o próximo episódio. Bem-vindo à 3ª temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais.